Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. O tema da mensagem de hoje é: o meu 2025 só será incrível também se eu riscar 3 palavrinhas do meu dicionário, do meu dia a dia, do meu ano. Então, se eu riscar a preguiça da minha vida... Eita, agora sai. Gente, preguiça é um troço, né, cara? Só Jesus. Se eu riscar a mentira da minha vida e se eu riscar a inconstância. Gente, tu quer receber a senha da prosperidade aí, ó? Tu quer receber o drive? É essas 3 palavrinhas. Tu vai ver que vai mudar a tua vida. A gente entendendo o que está movendo a gente através da preguiça, através da mentira e através da inconstância. Isso aqui, gente, é a receita do bolo, tá? Falar não, mas é a receita do bolo. E, gente, chegando no ponto já estamos chegando em abril, né? Já está chegando o ovo de Páscoa aí, né? Quem pode comprar aí, né? Pode chegar lá em casa um ovo de Páscoa aí, né? Deus abençoe quem pagou. Mas o ano já está acabando, já estamos chegando chegando já na metade do ano. Meu Deus, né, gente? Imagina. Mas de fato, já estamos na metade do ano e a gente ainda nem está vendo, cara. Nem está percebendo. Eu tiro isso, gente, que antigamente eu me olhava no espelho e tinha cabelo. Não, é 2 palitos, foi logo ontem, cara. Eu não estou entendendo. Mas é verdade, gente, passa muito rápido. Você quer ver uma coisa? Você tem filho pequeno, você vai vendo, meu Deus, já está correndo. Eu vejo a Catarina, hoje de manhã, ela estava preparando para poder vir para a igreja, e aí ela bebeu um Yakultzinho, e aí veio lá, bebi tudo e tal, e queria me dar. Eu falei, me dá, vai lá jogar fora. Aí ela foi, toda alegrinha lá, abriu a cestinha lá da coisa e jogou fora. Eu falei, meu Deus, gente, como ela está grande, cara. Sabe? Como está ficando alto, já está crescendo. E é real, as coisas passam muito rápido, gente. Num piscar de olhos. Teu filho já está chamando papai, chamando mamãe. No piscar de olhos, seu cabelo já cai. Oh, só o meu. No piscar de olhos, já estamos chegando já na metade do ano. E num piscar de olhos, muitas coisas passam e a gente nem vê. Pela correria do dia a dia, pela demanda do dia a dia. E às vezes a gente entra, gente, naquele modo soneca, né? Do despertador, sabe? Que o celular desperta, a gente bota ali mais 10 minutinhos. E vai mais 10 minutinhos. E a gente entra naquele modo soneca até espiritual, gente. Onde o Senhor já despertou o relógio sobre a nossa vida, sobre o que Ele quer fazer em nós, mas a gente está naquela sonequinha. Ai, pai, mais 10 minutinhos. Depois eu faço, mais 10 minutinhos. E hoje é noite, gente, a gente ser despertado pelo Senhor. Ser despertado para a boa obra que Ele quer fazer em nós e através de nós. Ser despertado para a obra que Ele quer fazer nas ruas de Blumenau. E é isso, gente. Vocês estão aí animados? Vocês estão com essa expectativa? É tempo, gente, é tempo. Jeremias 29:11 vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então o Senhor, Ele tem pensamento de paz sobre nós. Ele não tem pensamento de mal sobre nós. O que Ele tem é pensamento de paz. Para lhe dar um futuro e uma esperança. Mas, entretanto, meus amigos, a vida não é esse mourão que pregam. A vida não é esse algodão doce que pregam. Eu queria abrir com vocês Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontram.
Você pode, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, através de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Pai, pela Tua palavra, nós confirmamos que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e nós clamamos que o Senhor venha sobre nós nessa noite mais uma vez, Pai. Pai, que toda mente agitada seja silenciada agora pelo poder da Tua palavra, que todo coração agitado, preocupado, seja totalmente silenciado agora e acalmado pelo poder da Tua palavra, Pai. Pai, nós pedimos, Pai, venha sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és bom, Pai. E para Ti, Pai, nós damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória em nome de Jesus. Amém, gente? Então, o primeiro ponto, gente, o primeiro pecado é a preguiça. E a Bíblia condena a preguiça. Preguiça não é coisa de Deus, não, gente. Já tem aquela musiquinha que a gente já cresce ali, ó, desde o teens ali, do kids, né? Deus não quer preguiçoso em sua... E é real, Deus não quer preguiçoso só. E isso é um pecado. Mas a gente não fala muito da preguiça, a gente não prega muito sobre a preguiça. A gente quer pregar, a gente quer falar sobre outros pecados. Mas a preguiça, ela é tão real quanto. Ela é tão importante quanto. Então, quando Mateus 7,13, Jesus fala assim, ó, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Na versão americana, espaçoso, ele troca e fala, porque larga é a porta e fácil é o caminho que conduz para a perdição. Então aqui a gente já entendeu que fácil é morrer, difícil é viver. Então a gente já começa a entender que se eu quero ter uma alimentação saudável, não é fácil, é difícil. Eu vou ter que morrer os x-foquinhas, que eu gosto depois dos cultos, né, meus amigos? Tamo junto. Meus amigos que não podem ver assim, eu começo a pintar uma foca. Eu falei, que é isso, gente? Porque é dia de focas. Então, se eu quero ter uma alimentação saudável, eu vou ter que morrer algumas coisas, morrer alguns desejos. Agora, se eu não quero, gente, é fácil, eu como o que eu quero. É fácil também, gente, eu criar meus filhos como jogados, é fácil. Agora, difícil é eu criar os meus filhos num caminho no que deve andar. Difícil é fazer com que meus filhos, eles cresçam entendendo quem eles são em Deus, quem é Deus e o que Deus representa na nossa casa. Esse é o caminho difícil. Agora, fácil é a gente desistir. Ah, mas quando estiver adulto, ele vai saber o que é bom e o que não é. É fácil. É fácil eu ter um casamento onde eu não quero ter as conversas desafiadoras. Agora, difícil é eu manter como homem um casamento saudável, que parte de nós, sacerdote do lar. Eu manter a fidelidade no meu casamento. Difícil é. Então, o caminho da morte é fácil, mas o caminho da vida é difícil. Então, não é esse moranguinho que a gente pensa que é. E realmente não é. E esse pecado, a preguiça, eu nunca vi, gente, não sei se vocês já viram, né? Mas eu nunca vi, no meu tempinho de igreja, que, olha, o Douglas não vai ser mais o líder do Tamo Junto. Por quê, gente? Porque ele pecou. O que ele fez? Ele é preguiçoso. Vocês já viram isso? Ele é preguiçoso. Não, mas ele não é mais ali por quê? Porque ele traiu a esposa dele. Ele falou mal de alguém, ele bateu alguém, ele falou palavrão, ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi pego não sei aonde. Aí ele é disciplinado. Mas eu não sou disciplinado quando eu sou um cara preguiçoso. Vocês estão me entendendo, gente? E é um pecado quanto o outro. E o que significa preguiça? A preguiça é a resistência
no esforço ou sacrifício. Então a preguiça, ela é a resistência criada por nós em tudo que há esforço ou um sacrifício. Então o preguiçoso, ele sempre vai optar pelo caminho mais fácil. E preguiçoso, gente, não tem nada a ver se você faz muita coisa durante o dia, se você trabalha 12 horas, você trabalha 24 horas, com um cara que trabalha, sei lá, 6 horas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o preguiçoso, ele vai sempre optar pelos caminhos mais fáceis, mais tranquilos. Ele vai sempre optar pelas águas tranquilas. O cara que não é preguiçoso, ele vai optar pelos mares agitados. Quando Jesus chama Pedro num mar agitado, ele está nos ensinando muita coisa ali. Jesus não vai chamar com um mar mansinho, com um mar sem onda, para você andar sobre as águas. Mas Ele vai fazer que o mar agitado, a gente possa andar sobre as águas. Então o preguiçoso vai sempre optar, gente, por caminhos mais confortáveis, sem muito sacrifício. E Gênesis 4:2 vai dizer o seguinte: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, sempre quando fala por sua vez, ele estava dizendo, ao contrário de Caim, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Então o que está acontecendo aqui nesse contexto, gente? Caim, agricultor. Abel cuidava de rebanhos. Então, para a gente poder botar uma figura, para a gente entender aqui o contexto, Caim simplesmente chegou para Deus e, para fazer uma oferta para Deus, levou uma folha de alface para ele. Toma, Senhor, minha oferta. Enquanto Abel, por sua vez, estava levando um churrasco para Deus. Imagina aquela carne, as primícias, aquela gordurinha, aquela coquinha de vidro. Meu Deus, coisa linda, né? Aí Deus olha assim, gente, hoje é domingo, hoje eu quero comer um churrasco, dia de churrasco, domingo. Ou não tem dia, né? Não tem dia não, né? E Abel chega com uma folha de alface, Abel, o que eu vou fazer com essa folha de alface? Então Deus está automaticamente falando, Caim, para de vir até mim com essa preguiça, me ofertando uma folha de alface. E por que você está irritado? Não é verdade que, se você fizer o que é certo, não será aceito? E, gente, isso é muito forte, gente. Essa mensagem, a gente trouxe, tem uns 3 sábados, a gente trouxe para o Tamo Junto. Cara, eu fiquei com essa mensagem, eu falei, acho que com o Jojo, não sei. Eu falei, cara, por mim eu pregar essa mensagem durante o mês todo, porque o quanto ela me balançou, tu não tem ideia. Isso aqui é muito forte, gente. Acontece, gente, que muitas vezes nós estamos aqui fazendo uma força pelo Evangelho, achando, nós estamos correndo, fazendo coisas sem propósito e ofertando folhas de alface para Deus. É aquela história, é como correr em cima de uma esteira. Você sua, você cansa ali, fica com o corpo cansado, mas você não sai do lugar. É a mesma coisa, uma vida sem propósito, correr sem propósito, andar sem propósito, é como andar em cima de uma esteira. E quantos de nós estamos assim, gente, andando, se movendo sem propósito, querendo ser renovado dias por dia pelo poder do Evangelho. E ontem a gente falou sobre, é tempo de compromisso, é tempo de compromisso, então não dá, gente, para a gente ser renovado pela palavra de esperança do Evangelho, se a gente não tem compromisso com a jornada do Evangelho. Não dá, mano. E muitos de nós estamos só querendo ser renovados.
Nós viemos culto após culto para ser renovados. Mas nós estamos aqui, gente, não só para ser renovados, mas para ser transformados pelo poder do Evangelho. Vamos lá, gente. Então não dá, gente, para eu querer ser renovado pela palavra do Evangelho, você não tem um compromisso com a jornada do Evangelho. Não dá, começa por aí. Então muitos de nós estamos querendo ofertar para Deus e achando que estamos ofertando para Deus as nossas primícias, e às vezes a gente não está ofertando nossas primícias, e de fato a gente não está. A gente está ofertando uma folha de alface para Deus. E Deus está assim, cara, meu Deus do céu, gente. Meu Deus, gente, isso é forte. E a gente está aqui, ó, clamando no louvor, fazendo uma força, com a minha folha de alface. Aí, enquanto tem muitos Abéus aqui, que eu estou olhando, que estão assim, ó, gente, quietinho, e estão entregando suas primícias ao Senhor. Estão entregando teu coração para o Senhor. Estão verdadeiramente entregando o teu coração para o Senhor. Às vezes os Abéus que estão aqui, às vezes não está nem nas primeiras cadeiras, estão lá atrás no fundão, lá no estacionamento, assim, só ouvindo de canto assim, ó, a palavra. Mas estão assim, ó, meu Deus, Pai, o meu coração é teu, Pai, os meus dias são os teus, Pai. Usa-me, Pai, para essas ruas de Blumenau. Usa-nos, Senhor, para essas ruas de Blumenau, para onde o Senhor nos enviar, nos usa poderosamente. Sabe, gente, nós não fazemos parte só de um monumento como esse, mas nós fazemos parte de um movimento, de um avivamento ambulante, andando pelas ruas de Blumenau e de Santa Catarina, e para onde Ele nos enviar. A gente está congregando ou visitando uma igreja aonde significa CI, para quem está visitando a gente, Centro de Evangelização Internacional. Olha o peso que isso carrega, gente. Sabe o que isso significa? Que aqui é um aeroporto, sabe? Para muita gente vai entrar aqui, vai ter uma passagem aqui e vão ser enviados. Pessoas que têm palavras para ser enviados. Talvez para outro país, para a África, para a Europa, para o Nordeste, para o sertão. Pessoas que vão ser enviadas para outro estado. E a gente está exatamente pisando em um lugar onde nós não nos enquadramos somente no monumento, mas nós nos enquadramos no movimento. E se você for reparar, nesse sábado terá o café dos casais, o café das nações. Por quê, gente? Porque tem pessoas de todo o estado aqui nessa igreja, e até de outro país nessa igreja. Olha que rico isso é, gente. Olha como a minha mente explode. Mas Deus só envia aqueles que têm compromisso com a jornada. É o primeiro ponto, gente. Deus só envia aqueles que têm compromisso com a jornada. E a jornada, gente, ela não é doce. Quando eu lembro de jornada, eu lembro de Abraão. Abraão, rico, confortável na tua cidade, na tua casa, no meio dos seus. Falou assim: Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas eu farei de ti, Abraão, pai de nações. Está vendo esses céus aqui, as estrelas? Você consegue contar quantas estrelas? Então isso vai ser a sua descendência, Abraão. Abraão compromissado com a jornada. Agora imagina Abraão, gente, sendo enviado por Deus sem compromisso com a jornada. Meu Deus, gente,
A gente vê a história de Abraão. Abraão teve que falar que a Sara era sua irmã para que não matasse ele. Ela teve que ver reis querendo casar com Sara. Ele teve que ficar dormindo separado de Sara. Ele teve que habitar em tendas. Ele teve que largar o conforto da nossa cama, do nosso dia a dia. Agora imagina Abraão, gente, sem compromisso com a jornada. Se estourava. Não durava nem 2 quilômetros. E isso porque a promessa do Isaac chegou mais ou menos 20 anos depois. 20 anos depois, para Abraão. E nós somos privilegiados, porque tem muitas promessas que o Senhor já cumpriu na nossa vida. Muitas promessas o Senhor já cumpriu, já realizou sobre a nossa vida. Então, o caminho para o pecado chegar na vida se chama mediocridade. Sabe o famoso tá bom? Ah, tá bom, cara. Vamos fazer isso mesmo. Tá bom. E essa mensagem já pegou tão forte comigo que eu faço barulhinho no violão e tal. E, cara, eu fiquei assim, meu Deus, cara. Eu aprendi, gente, que talvez para eu tocar uma música, eu precisava de 4 notas. Quem é orchipeiro aí, às vezes até 3 notas já toca uma música. Alessandro Vila Boa aí, gente, eu aprendi tocando uns 3 notinhas e dá-lhe. Eu tendo fome e dá-lhe, sabe? O carpinteiro é 3 notas. Se você quer aprender violão, é isso aí, ó. Primeira música você aprender, carpinteiro. 3 notinhas, gente. Coisa linda. E a gente fica nisso, gente, nesse alface. E a gente não estuda, a gente não se renova. A gente canta a mesma música há 200 anos. Eu aprendi a cantar 3 músicas. É essa, ô glória. Eu sou assim, eu ainda sinto fome e essa é a minha música. Se deixar, eu puxo esse medley todo dia, estamos juntos. É ou não é? Que isso? E a gente entra nesse modo, gente. A gente não busca mais. A gente não tira essa preguiça de desafio, de sacrifícios, de conforto, de buscar mais. Eu aprendi, gente, que pregar, talvez eu consiga pegar 3 pontos, A, B, C e D, e pronto. Isso consegui montar uma pregação, olha que show, gente. E estou fazendo aqui um sacrifício, entregando alface para Deus. Gente, isso é sério, gente. Agora, em que ponto da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nós então estamos entregando alface? A gente faz o mínimo e tá bom. A gente faz o mínimo e tá bom. O homem esforçado, Provérbio 12, 24, mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Então, gente, não tem nada a ver, gente, a gente fazendo muita coisa ou fazendo nada. Tem a ver com aquilo que a gente escolhe para fazer durante a jornada. Se você escolhe sempre os caminhos mais confortáveis, é hora de esticar a corda. Afinar um violão, gente, quando a gente sempre compra uma corda no violão, a gente coloca ali a corda novinha. Eu tenho que ali, ó, apertar, até ela ficar esticada. E mesmo assim, depois que eu coloquei a corda nova, afinei, eu tenho que voltar de novo e apertar mais uma vez a corda do violão, até ela chegar na nota que tem que ser, até ela estar afinada. Esse é o caminho daqueles que são esforçados. Agora o preguiçoso não, ele coloca a corda ali, botou, acabou. Estou emitindo meu som. Que som você está emitindo? Então, gente, é tempo, gente. É tempo da gente assumirmos o caminho que traz um sacrifício. Um caminho que traz um desconforto. É tempo. Eu peguei dados ontem, que 2024, gente, a gente viveu uma das maiores crises de liderança que a gente já viveu nesse milênio e no último século.
onde a gente tem a maior taxa de rejeição de liderança por motivo egoísta ou conforto próprio. Em 2023, a gente teve o maior número de abandono de CEOs de cargos de diretoria da história, cerca de 55% a mais do que 2022. Então, basicamente, gente, as pessoas que estão comandando, estão sentando em cadeiras em empresas, estão abandonando seus cargos. Agora, em contrapartida, gente, temos uma informação pela revista Forbes que apenas 2% da geração Z estão dispostos a assumir cargos de liderança, de gestão de pessoa. E apenas 24% dos milênios estão dispostos a assumir a liderança de pessoas, de liderar gente. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Para a gente simplificar. A geração anterior está abandonando o cargo de liderança. A geração atual está evitando. E a próxima geração está totalmente arregando. E a gente começa a ver igrejas lá em Londres, como por exemplo, teve o meu antigo chefe, ele viajou, ele começou a falar isso para mim, que antigamente eram igrejas, mas hoje se tornaram barzinhos, restaurantes. E é engraçado, ele falando também, ele falou, cara, que engraçado, eu cheguei lá e tinha uma plaquinha, aqui não é mais uma igreja, aqui é um restaurante, seja bem-vindo. E a arquitetura continuou da igreja. Então, pastores lá estão ficando velhos, estão morrendo e não tem a próxima geração de pastoreio. Isso tornando uma cidade o quê? Do Evangelho, cada vez mais frias, mais distante. Gente, isso é poderoso, né? É tempo de assumirmos compromisso com a palavra de Deus, com a jornada do Evangelho. Não é tempo mais, gente. Ontem veio um vídeo para mim, não sei se vocês conhecem, o chileno Vergara, se não me engano. Vergara, né? Ele tem uma missão onde ele compra pessoas escravas para libertar. Simplesmente para isso, para libertá-los. E aí ele postou um vídeo ontem que ele pagou R$8.500 numa família, esposo, esposa e filhos. E pagou o preço para serem livres. R$8.500, gente. Se duvidar, a gente compra nenhuma moto aqui. E aí já, ao total, se não me engano, são 24 famílias que ele já conseguiu pagar para que elas sejam livres. Olha o Evangelho sendo propagado, gente. Olha o Evangelho sendo anunciado. Olha o Evangelho, gente. Olha a missão. E aí a gente está culto após culto buscando ser renovado. Culto após culto, querendo que a nossa dor de cabeça sare. A gente está com um projeto agora, através do Johnny, pela Cruz Azul, e a esposa dele, que a gente vai começar a receber as meninas que estão em abrigos. E a gente teve a nossa capacitação na terça-feira. Quinta-feira, foi quinta? Meu Deus, gente, nada a ver, né? Olha só, é os dias passando rápido, gente. E aí, gente, nossa, quem estava nesse dia aí, gente, foi, meu Deus, gente, eu acordei, dormi pensando, e acordei pensando em meninas, adolescentes, jovens, meu Deus, gente, é cada história que vocês não têm ideia. E eu fiquei, cara, e aí a gente está fazendo esse curso, né, de 1 mês, para que a gente possa ter condições de receber essas meninas. E a gente possa também ministrar e entrar em escolas. Gente, é poderoso demais. Poderoso demais. Um testemunho dele que ele contou que, para poder encerrar a aula, ele falou, gente, teve uma menina, sabe aquela menina que você olha assim, crescendo, sabe, crente,
que, meu Deus, você olha para ela assim, você fica admirado pela educação da menina e tudo mais. Ela tem 13 anos e ela influenciava pessoas, trazia pessoas para a igreja, meninos que estavam ali, que não queriam nada, ela levava para a igreja, ela tinha uma voz dentro da sala, sabe, aquela menina líder já nata, assim, ó, top de top. E eles fizeram um trabalho das 5 linguagens do amor, e falaram que para eles fazer uma atitude de amor para os seus familiares. E ela falou assim, ó, para o meu padrasto eu não faço. Aí falou assim, mas por quê? Não, para o meu padrasto eu não faço. Você nem podia estar falando isso, né? Mas, o meu padrasto eu não faço. Aí tá. Aí ele chegou, beleza, tal. E aí eles foram jogar vôlei, assim, no final, na quadra lá. E chegou para ela assim, mas fala para mim, por que tu não quer fazer para o teu padrasto? Tu tem que fazer, essa que é a linguagem do amor. A gente declarar, a gente fazer, a gente tomar atitude. Ela, como que eu vou fazer para o meu padrasto se ele passa a mão na minha coxa e na minha bunda? Menina de 13 anos, gente. Aí ele ficou assim, meu Deus, gente, isso é uma violência sexual. Aí ele foi na secretaria, começou, chamou e tal. Ele chamou a polícia, chamou os pais. A mãe caiu em si, se ajoelhando. Meu Deus, me perdoa, eu sou uma péssima mãe. Bateu um desespero, parece que ela caiu em si, que a mãe sabia. E o pai, o padrasto chegou, bateu na escola, brigando com todo mundo. E aí quando chegou a polícia, ele ficou mansinho e tal. E aí depois chegou a mãe para a filha e falou, filha, me perdoa, se ajoelhando assim e tal, me perdoa. Aí ela, não, mãe, graças a Deus acabou, graças a Deus. Aí ela pegou e falou assim, Senhor, obrigado, pai, obrigado por ter passado, obrigado por ter acabado. Porque, gente, essa menina de 13 anos, para você entender, o padrasto chamava ela todo dia. Se ela não fosse, ele chamava as menorzinhas, de 5 anos, de 4 anos. Eu fiquei chocado demais, cara. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós não fazemos parte, gente, de um monumento, gente. Deus está nos chamando para fazer parte de um movimento. Um movimento. A revista Exame vai dizer que a falta de preparo ou confiança diz que 55% dos entrevistados da geração Z estão abertos a se tornarem gestores de empresa onde trabalham. Mas a falta de confiança e capacidade de liderar pode ser um grande desafio. A falta de capacidade de acreditar em si mesmo pode ser um grande desafio de liderar. Eu sei que existem muitos dilemas sobre isso. Quando Deus nos chama para fazer algo grande, quando Deus nos chama para poder liderar. E é normal, você vai ver, Jeremias 1:3, se não me engano, vai dizer que quando Deus estabelece para ele e chama Jeremias fala o quê? Senhor, mas eu não passo de uma criança. Não, Jeremias, você vai ser profeta para essa nação. Quando Isaías vê o trono do Senhor, Isaías 6, ele vê o trono do Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele começa a ver anjos, serafins, e ele fala, ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim. Moisés, quando encontrou Deus chamou Moisés. Se você for ler, mais ou menos são 2 páginas, só Deus retrucando Moisés, só Moisés retrucando Deus, falando, Deus, eu não sei falar, eu tenho travas de língua, como é que eu vou guiar esse povo? Não, Deus, chama alguém mais capacitado, chama aquele que tem mais conhecimento, quem já tem experiência. E não se trata disso, gente. Deus, Ele não está procurando homens e mulheres perfeitas nessa terra, porque Ele já enviou o perfeito, Jesus Cristo, o único, por amor a nós. Ele já entregou o perfeito homem para nós, mas Ele procura homens e mulheres cheios de debilidades, como eu e você, cheios de mazelas, e falando, Senhor,
eu não tenho muito para te oferecer, Pai. Senhor, eu não sei muito lidar com isso, Pai. Mas o que eu tenho para te dar, Pai, é o meu sim. E esse sim, Pai, eu vou até o fim, prosseguindo para o alvo. Mas o meu sim tu tens, Pai. O meu coração tu tens, Pai. E eu sei que tu pode me capacitar. Moisés, está vendo essa vara entolada aí? Está vendo? Pega aí. O que você tem nas mãos para poder? Você tem voz? Então, voz do que clama no deserto, endireitar o caminho. Vai clamar, vai declarar, vai endireitar o caminho do Senhor no deserto. O que você tem? É tempo? Tem muita gente aqui, gente, tem muito para dar. E tem muita gente aqui que não tem muito para dar. E fazendo muito mais do que aqueles que têm muito para dar. E Deus está transbordando. E Deus está dando. E Deus está derramando. Derramando. Ah, meus amigos. Se eu te contar os backstage que é, se eu te contar, você chora junto comigo. O cabelo acho que foi rápido assim, por causa disso. Gente, foi muito rápido o cabelo. Acho que foi por causa dessas coisas aí, ó. Eu cheguei a mim, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu não tenho nada para entregar. O muito teu, o pouco teu é muito para Deus. O pouco teu é muito para Deus. Só precisa de um sim. A segunda palavra, gente. O segundo pecado, eu quero falar agora sobre mentira. Todo mundo sabe, né, gente, que mentir não é de Deus, né? Estamos cientes disso. Gênesis 3, versículo 4, vai dizer assim, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. A mentira já está desde a época do jardim, desde lá de Adão e Eva, gente. Então não fica surpreendido se a serpentezinha está falando no teu ouvido coisas que não é quem você é. Não fique surpreendido se a serpente está soprando no teu ouvido e falando coisas que Deus não falou sobre a tua vida. Ela chegou para Adão e Eva falando meia verdade. Certamente vocês não morrerão. Eva não morreu e nem Adão. Na hora ali. Mas morreram na conexão, no relacionamento. E talvez, gente, muitos de nós estamos sendo soprados por serpentes, dizendo, falando coisas que não tem nada a ver. Falando que talvez você não é capaz. Falando que talvez, quem sou eu? Né? Quem sou eu, cara? Meu Deus do céu. Soprando mentiras, falando que talvez eu não sou bem-vindo nesse ambiente. Talvez eu não sou bem-vindo nessa roda. Talvez eu não sou bem-vindo a que Deus ouça a minha oração. Talvez que o Senhor não está ouvindo o meu clamor, porque eu estou errando, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo.
mentiras de Satanás sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E de fato, gente, a gente não tem muita coisa para entregar, não. Mas aquele que é fiel e começou a boa obra, ele há de concluir, nas suas debilidades ou não, nos nossos dilemas ou não, ele há de concluir. Então, o primeiro ponto, gente, a mentira. Ela vai sempre nos provocar isso. A serpente vai sempre nos provocar. Ainda falta mais um tema, gente. Segura aí. Me ajuda. A mentira vai sempre mais provocar, dizendo que eu não sou capaz. Dizendo que eu não sou capaz de ir além, dizendo que eu não sou capaz de liderar, dizendo que eu não sou capaz de assumir, dizendo que eu não sou capaz de desfrutar, dizendo que eu não sou capaz de permanecer. É mentira. Mentira. Como cantamos aqui, ó, houve um tempo em que também éramos insensatos, mas pelo lavar regenerador de Cristo Jesus, Ele nos purificou e nos salvou de todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Então nós éramos insensatos, houve um tempo, agora não. O sangue dele nos purificou, nos lavou. O sangue dele nos lavou. A mentira do abandono. Eu repreendo em nome de Jesus, gente. A mentira do abandono. Nós não estamos abandonados. Deus não nos abandonou. Deus não virou o rosto para nós. Isaías 61, versículo 2 vai dizer: os meus braços não estão encolhidos para que eu possa salvar, e meus ouvidos não estão tampados para que eu possa te ouvir. Então essa mentira do abandono, ela é mentira. Nós não somos abandonados. Isaías 49:15, que o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Gente, para quem é mãe, né? Eu vi isso muito perto, tenho 2 filhas. As meninas pequenininhas amamentando, você fica ali 3 horinhas sem dar leite para ela, o peito da mãe já começa a puxar. E aí já sabe, ó, tem que dar, ela tá com fome, tá pedindo leite, quer ver? E a batata, chega lá, é ou não é? Então é impossível uma mãe se esquecer do filho que amamenta. É impossível. Agora imagina ele: eu não me esquecerei de vocês, diz o Senhor, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. E esse abandono não te representa. Esse abandono não me representa. Uou! Nós não estamos abandonados, nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós não somos. É mentira. É mentira. Salmos 34, versículo vai dizer que provem e vejam que eu sou bom. Provem e vejam que eu sou bom. Façam prova de mim. Façam prova. E a terceira palavra, para o último, gente, a inconstância. Sempre quando eu vejo inconstância, gente, é um mal que a gente precisa derrubar também da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa jornada. A nossa inconstância, gente.
E a nossa inconstância, ela liga também com uma série de tudo que a gente falou aqui, com a preguiça. Às vezes eu não sou constante na leitura por causa da preguiça. Às vezes eu não sou constante no meu devocional, no meu dia a dia, por causa da preguiça, por causa da mentira que a serpente sopra no meu ouvido, que está repreendido em nome de Jesus. Gente, é como Paulo falou, eu esmurro meu corpo. Eu esmurro meu corpo. Então, meus amigos, a vida, a porta larga e caminho espaçoso é para a morte. Para a vida, ela é apertada e estreita. E poucos são aqueles que encontram. Então é difícil mesmo. E por isso que Paulo fala, eu esmurro meu corpo. Porque é difícil manter uma vida disciplinar na palavra, manter uma vida disciplinar na consagração com o Senhor, manter uma vida na consagração com o relacionamento com o Pai, com o corpo, é difícil. E por isso Paulo se esmurrava. É difícil, então esmurra-se. Nem todo dia a gente quer ler a palavra, nem todo dia a gente tem tempo para ler a palavra. E a gente vai deixando. Eu vou só ler a palavra porque eu tenho que pregar. Eu só vou ler a palavra porque eu vou ministrar um louvor. E eu tenho que ministrar de acordo com a canção, para fazer sentido. E não é sobre fazer sentido. É sobre quem Ele é em nossas vidas. E quando a gente não parar de vir para cá buscando ser renovado, a gente não vai ser transformado pelo poder da palavra. É tempo de assumirmos compromisso com a jornada do Evangelho de Deus. É tempo de assumir um compromisso com a jornada do Evangelho de Deus. Vamos lá, meus amigos. É tempo de assumir compromisso. É tempo. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e seremos um. Eis que estou à porta e bato. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Se está difícil, meus amigos, glória a Deus, porque não é esse morango que falaram. E realmente eu entendi que o Evangelho é difícil, a porta é estreita mesmo. E nós vamos dar um bico nessa preguiça. Nós vamos nos esmurrar, vamos nos bater. Não, eu vou ler a palavra. Eu vou buscar a palavra, eu vou buscar a presença. Quando Jacó brigou com o anjo, brigou a noite toda. Não, tu não vai embora até eu saber quem tu és, até eu saber o teu nome. Então pode ficar sabendo que você lutou com Deus. E agora você não é mais Jacó, você agora é Israel. Você não será mais chamado de Jacó. Jacó significa trapaceiro, Jacó significa enganar os outros. Agora você será chamado de Israel, cidade eleita, cidade santa. Será chamado de Israel, povo escolhido por Deus. Jesus, é tempo. É tempo, meus amigos. Jesus, é tempo. É tempo, meus amigos, é tempo. É tempo, meus amigos. Nosso 2025 será incrível. Em graça, em poder. Nós vamos desfrutar mesmo de tudo que Ele tem para nós. Nós vamos desfrutar de toda a Tua graça, de todo o Teu amor, de toda a bondade. Nós vamos desfrutar da plenitude da Tua palavra e da Tua vontade.
Nós não vamos ser mais conduzidos pelo medo. O medo é um espírito e nós ordenamos: medo, saia em nome de Jesus. Nós não vamos ser conduzidos pelo medo. O medo não vai mais nos paralisar a fazer a vontade de Deus. Medo não vai mais nos paralisar a fazer o que Ele quer fazer em Blumenau e aonde Ele nos enviar. O medo não vai mais nos paralisar. O medo não vai mais soprar no nosso ouvido. O medo não vai mais nos tirar o sono. Porque Salmos 4, versículo 5, se eu não me engano: eu deito e logo pego no sono, porque eu sei que é Deus que está comigo.